Olá, gente, boa noite. Vamos começar hoje mais uma jornada de lives nessa semana aqui pela TrainCap, trazendo um pouquinho de conhecimento, né, e forma de interação com vocês. É o nosso momento para que a gente possa estar juntos, né, durante esse período de pandemia. Então, quero saudar todos que vão entrando aí. Jane, Mário, Lud, sejam todos bem-vindos, prefeito Chuckley. Para quem ainda não conhece a nossa jornada de lives, nós fazemos todas as terças e quintas-feiras aqui pela TrainCap, com o intuito de realmente levar informação durante esse período de pandemia. Né? A TrainCap nós fazemos os cursos presencialmente aqui em Salvador, estamos impedidos durante esse período, né? Fazemos cursos em companies também nos municípios, mas durante esse período de pandemia é essa forma que a gente está encontrando de estar mais próximo de vocês, para que a gente possa, né, conversar, para que a gente possa trocar uma ideia, para que a gente possa trocar informações. A live de hoje é uma live muito especial, porque desde a primeira live a gente vem falando sobre as contratações públicas, né, e os reflexos dela na administração pública, desde a parte de contratação, ao parte de pagamento, à parte de fiscalização. Nós tivemos grandes juristas, né, durante esse tempo aqui falando sobre os efeitos jurídicos das normas provisórias que estão acontecendo. Tivemos membros dos órgãos de controle externos também aqui participando conosco, dando a visão do controle interno, do controle externo. E nós pensamos em trazer para vocês hoje a visão do gestor público municipal. Né? A gente sair do diferencial, no sentido de sair do formalismo e ir para a prática. Então, a ideia da live de hoje é trazer a visão de quem está na ponta, quem de fato está lá executando as ações que nós viemos conversando durante esses dias, né? Tanto as medidas provisórias editadas pelo governo federal, como as medidas de saúde pública. Então, a ideia hoje é saber na prática como é que está acontecendo no município, como é que estão se dando as contratações, como é que estão sendo os efeitos, né, dessas mudanças, tanto legislativa como mudança de comportamento social. E, para isso, eu convidei o prefeito de Castro Alves, aqui no estado da Bahia, para poder falar um pouco sobre como é que o município dele vem enfrentando esse período de pandemia, quais são as medidas que foram adotadas, o que é que ele vem sentindo, né, nesse período. E já de logo adianto que ele é um prefeito muito empreendedor, e talvez por isso, eu digo logo com certeza que foi por isso que nós o convidamos, né? O prefeito, inclusive, ganhou um prêmio pelo Sebrae, né, nesse sentido de ser prefeito empreendedor. E por isso nós o convidamos, porque a gente sabe que ele tem umas ideias diferenciadas. E por conta disso, nós estamos hoje aqui na TrainCap, né, fazendo a nossa live, da nossa jornada de live, seguindo a sequência. E hoje o nosso convidado é o prefeito Chuckley Araújo, do município de Castro Alves. Antes de aceitar aqui o convite dele, verificar se ele já mandou o convite, queria saudar aqui algumas outras pessoas que entraram. A doutora Rafaela, que está sempre conosco aqui, Renata, doutora Aida também está sempre conosco, o William acabou de entrar. Então, sejam todos bem-vindos. Aqueles que conhecem a live da TrainCap já sabem que nós estamos tentando, sempre ao tempo todo, tá respondendo as perguntas que são feitas ao vivo. A gente tenta sempre que possível responder as perguntas ao vivo. Quando a gente não consegue, se quiser mandar um direct para o Instagram da TrainCap, a gente também faz as respostas. Se for direcionada pelo convidado, a gente manda para o convidado para que ele possa responder. Então, sejam todos bem-vindos. Railson, seja bem-vindo, meu sócio. Tô te esperando aqui para fazer uma live comigo, viu? Todos os dias. Então, vou aqui convidar o prefeito para que a gente possa começar nosso bate-papo. Sejam, mais uma vez, todos bem-vindos. Só um minutinho. Olá, prefeito. Tudo bom? Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa Como é que noite. vai? Graças a Deus, tudo em paz. Seja muito bem-vindo à nossa live aqui. E hoje muito especial por a gente estar contando com a participação de um gestor público, né? Talvez a pessoa mais indicada para falar num momento como esse,
já que a gente que está na parte, né, jurisdicional tentando entender as medidas provisórias que vão surgindo, mas ninguém melhor que você para poder falar um pouco de como o governo público municipal está se comportando durante esse período. Então, queria te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, agradecer por você estar aqui hoje. Tenho certeza que será um momento... passa sempre rápido, você vai ver que uma hora acaba que a gente... É muito pouco tempo para a gente falar sobre as ações de governo, né, sobre as inúmeras medidas que foram publicadas, né, pelo governo federal, mas queria lhe saudar, desejar que você seja bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço e parabenizo pelo trabalho da Tradecap, você, Railson, todo mundo muito dedicado e aproveitando essa ferramenta que nós temos à disposição nesse momento de pandemia para divulgar conhecimento, trocar ideias. Então, isso é muito importante e a satisfação é nossa de poder compartilhar esse momento com vocês e os convidados da Tradecap. Ah, que ótimo. Eu sempre digo que esse momento, para mim, aqui, que estou semanalmente com as pessoas, é o momento que eu tenho de interagir com eles. Né? Então, estou sempre aqui dando qual é o meu sentimento sobre a situação que a gente está vivendo. E eu queria realmente começar com essa palavra, sentimento. Você que é gestor público e eu sei que existe uma delicadeza sobre o assunto, né? Saúde pública. Eu queria saber qual é o seu sentimento enquanto gestor público, enquanto cidadão, sobre esse período de pandemia. E eu falo relacionado à saúde pública mesmo. O que é que você sente, né, nesse momento? Qual é o seu sentimento enquanto prefeito, enquanto gestor, enquanto cidadão também, né? Que a gente é afetado de todas as formas. Na verdade, a gente já entende, não é, que administrar uma cidade, administrar os interesses, as necessidades da população já é um desafio. E nesse momento de pandemia, tudo se ampliou muito. É uma situação extremamente delicada. A gente precisa, a todo momento, cuidar dos interesses da saúde da população como prioridade, é claro, mas sem esquecer os diversos outros problemas que tem em nossa sociedade, as necessidades todas outras que continuam existindo, independente da pandemia. Então, necessidade de obras públicas, necessidade de emprego, de subsistência das pessoas. Então, tudo isso se transforma ainda, amplia mais ainda esse desafio de ser gestor de um município. Acaba sendo tudo bem intenso. Né? A gente percebe a equipe de saúde muito também vivendo dias muito difíceis. Né? A gente fica realmente percebendo o quanto a necessidade do Sistema Único de Saúde, de conscientização, e percebendo quanto, às vezes, é difícil chegar até o nível de conscientização da população da necessidade. Como seria importante que todos estivessem imbuídos do mesmo propósito, quando eu digo todos, todas as autoridades, para que a gente tivesse um poder de convencimento maior. Porque se toda a população tivesse uma consciência maior do problema que estamos vivendo, talvez fosse necessário, fosse menos necessário a intervenção do poder público, para adotar medidas restritivas de circulação, por exemplo. Então, é um sentimento de grande desafio, mas é um sentimento também de que todo problema está aí para que a gente solucione, para que a gente encontre soluções, para que a gente possa superar. A população confia e confiou na gente para que em momentos como esse a gente pudesse apresentar soluções diferenciadas, soluções que pudessem resguardar as vidas das pessoas, atendendo também os outros clamores da sociedade. Então, me corrija se estiver errado, mas pelo que eu percebi das suas palavras, o seu sentimento é de desafio com esperança. É isso? Você tem esperança de dias melhores, esperança que a população vai tomar consciência, né, desse momento que a gente está vivendo e da necessidade realmente de tomar medidas e de ser, né, mais contrita nesse momento, que a gente possa realmente estar se ajudando. E, então, eu queria saber, certeza, prefeito, eu sou otimista e a quais gente são vai os conseguir motivos. superar. Sim. Um monte de gente aí. Hoje, a live talvez seja um pouco mais difícil a gente cumprimentar as pessoas, porque muita gente vai entrando ao mesmo tempo, mas sejam todos bem-vindos. À medida que a gente for podendo cumprimentar aqui, a gente vai falando, mas vocês sejam bem-vindos. A live é para a gente realmente interagir, é um momento de interação. Quais são as medidas que vocês já tomaram aí na administração pública de Castro Alves?
quais foram as medidas da administração até a data de hoje. E aí eu queria que depois você fizesse um paralelo, Marla, nós já tomamos tais medidas, quais você percebe que já deram certo, quais que não deram, quais que precisam ser reformuladas? A gente tem tentado aqui em Castro Alves fazer um equilíbrio muito grande para adotar as medidas, principalmente as medidas restritivas de direitos, né, seja do cidadão, seja do comerciante, somente nos casos estritamente necessários. Então, naturalmente, no primeiro momento, a gente adotou a medida de restrição das atividades comerciais, permanecendo apenas as atividades essenciais. Depois houve uma orientação de que, quando não tivesse casos confirmados, que a gente restabeleceria as atividades comerciais. Nós restabelecemos, mas adotamos barreiras sanitárias para que a gente controlasse o fluxo de pessoas em nossas cidades, porque nesse momento que adotamos, que permitimos a reabertura do comércio, as outras cidades vizinhas ainda estavam com o comércio fechado. Então, a gente adotou barreiras sanitárias, né, o que é uma atitude muito difícil, porque a gente está naquele momento, a gente estava dizendo para vizinhos, pessoas próximas, né, pessoas que trazem, que geram economia para a nossa cidade, a gente estava dizendo, olha, você não pode entrar aqui nesse momento. Então, realmente é algo difícil de se adotar, mas que se mostrou necessário naquele momento. Aí foi justamente o período mais difícil. Nós adotamos aqui 5 dias em Castro Alves de restrição total. Fizemos um acordo com o comércio e impedimos a entrada de pessoas de fora, suspendemos as atividades comerciais, inclusive dos estabelecimentos essenciais, que funcionaram durante 5 dias apenas via delivery. A prefeitura contratou todos os mototaxistas da cidade e e deu esse serviço sem custo nem para o comerciante, nem para o consumidor, e as pessoas recebiam seus produtos em casa. E esse período foi necessário porque nós fizemos uma parceria com a fábrica de calçados que existe aqui na cidade, e nesse prazo nós conseguimos produzir 15 mil máscaras, distribuímos à população toda e tornamos obrigatório, uma das primeiras cidades aqui, tornou obrigatório o uso das máscaras. Então, assim que tornou obrigatório o uso das máscaras, nós permitimos a reabertura dos comércios com restrição de alguns estabelecimentos, como academia, clubes recreativos, centro de estética, alguns estabelecimentos realmente que são mais delicados, nós mantivemos a restrição. Depois disso, infelizmente, houve um caso que demonstra muito como é importante a conscientização. Houve um caso que uma família recebeu um parente na Semana Santa de Salvador, que acabou que estava com sintoma e contaminou a família. Eu não sei o motivo ainda, a gente não pode dizer assim, se por ignorância, por falta de informação, por medo da discriminação, que acontece muito, a família acabou que não reportou o problema à Secretaria de Saúde. Então, a gente só descobriu esse caso quando um dos membros dessa família acabou tendo que ser internado. Então, quando nós fomos em loco, todos os membros da família estavam contaminados. Então, isso aí surge um sintoma que ele é muito difícil nessa doença, que se chama discriminação. As pessoas elas tendem a olhar de uma forma muito preconceituosa com quem está contaminado. E isso provoca em quem tem esse problema em sua família o medo de informar as autoridades públicas, o que termina prejudicando e aumentando o problema. Então, aliado a isso, diante disso, nós fechamos os comércios de novo durante o tempo, instalamos pias nas vias, montamos equipes para fiscalizar a utilização das máscaras, para aferir temperatura, e fizemos isso até hoje. Daqui a pouco nós vamos anunciar uma nova medida que a gente não viu ainda aqui na região, mas é uma medida que ela tenta equilibrar o cuidado com a saúde com também o funcionamento das atividades comerciais. O que a gente vai fazer? A gente vai fechar todo o perímetro onde funciona 80% do comércio da cidade e vamos exigir para que tenha acesso a esse perímetro a utilização de máscara, o cadastramento das pessoas com foto e documento para que a gente possa multar se elas tirarem as máscaras. Vamos também instalar em cada acesso desse uma cabine de desinfecção para que as pessoas possam entrar e vamos também fiscalizar cada comerciante. Se ele atender qualquer pessoa sem máscara,
ele também vai ter o seu estabelecimento suspenso a autorização de funcionamento. Então, essa medida vai funcionar a partir de sábado e vai permitir que a gente tenha que o local do comércio de nossa cidade, a gente quer que seja o local mais seguro da cidade, para que as pessoas possam desenvolver as suas atividades com segurança. E que esse reflexo desse monitoramento num setor tão delicado surja e seja um propagador de conscientização para que as pessoas nos seus bairros, nas suas residências também façam mais higienização, utilizem máscara e também nesses acessos ao comércio. Se a gente detectar qualquer pessoa com sintoma do Covid, a gente vai fazer o teste rápido. A prefeitura também está adquirindo testes rápidos, já tem uma quantidade, está adquirindo outros, para que a gente possa fazer uma testagem maior. A gente aqui quer adotar uma testagem maior para que a gente possa fazer um rastreamento melhor de quem pode estar contaminado, de quem já foi, para que a gente possa agradecer, para que a gente possa preservar vidas, né? Então, tudo isso está sendo feito com muita dedicação, Marla, e todos que estão nos ouvindo aí. Muita dedicação da nossa equipe de saúde e de vigilância. A gente tem visto assim, exemplos de profissionais que têm se dedicado durante 15, 16 horas por dia para que a gente tenha e preserve vidas em nossa cidade. Eu só tenho a agradecer aos profissionais da nossa cidade, porque todas essas medidas eles estão envolvidos e se dedicando muito mesmo. Talvez nós tendo tomado conhecimento dessas medidas, né? Até porque a gente da Trenicap está sempre seguindo os prefeitos, verificando o que está acontecendo no âmbito municipal, já que é a nossa linha de frente de atuação. E foi por conta disso, né, que nós escolhemos você, porque nós vimos que lá em Castro Alves vocês estavam sendo pioneiros em diversas ações, né? Como você falou sobre a questão do motoboy, lá no táxi inicialmente, a questão das instalações das pias. E agora, essa medida que você acabou de anunciar aí para o pessoal lá de Castro Alves, eu só fiquei em dúvida sobre o atual funcionamento do comércio. Se está todo aberto ou se só são atividades essenciais hoje, como é que ele está funcionando? Eu não consegui Hoje entender. o comércio, desde a última semana, quando surgiram esses casos, esses 8 casos da mesma família, nós determinamos o funcionamento apenas de serviços essenciais. Estamos preparando agora essa restrição do perímetro e esse controle do perímetro do comércio. E amanhã devemos concluir e sábado aí a gente vai autorizar o retorno das atividades dessa forma controlada. Mas Certo. hoje está funcionando só o serviço essencial. Mas quando você conseguir expandir essa medida de controle e de higienização maior, a sua intenção é aumentar o tipo de comércio aberto ou vai ficar realmente restrito ainda às atividades essenciais, aquelas que não podem parar? Não, a nossa intenção é ampliar a atividade comercial, não só para os serviços essenciais. Aí a gente vai ampliar e vai deixar sem funcionar apenas as atividades muito sensíveis, que a gente não possa estabelecer medida de controle. Então, a gente está avaliando cada tipo de estabelecimento para ver. A nossa ideia é restringir o mínimo o funcionamento das atividades comerciais, desde que a gente garanta uma segurança razoável para os nossos consumidores e para a população de Castro Alves. A gente entende que Castro Alves é uma cidade de 27 mil habitantes, o comércio não é tão grande, então a gente quer buscar esse equilíbrio entre as normas restritivas e a norma de funcionamento do comércio. E também quer fazer isso de tal forma que as pessoas, elas, ao ver uma dificuldade, por exemplo, de ter acesso ao perímetro do comércio, ao ver que tem que aferir temperatura, que talvez tem que fazer teste rápido, que vai passar por uma cabine de desinfecção, e além de a gente proporcionar que ele consuma em segurança, que isso ele leve para a sua residência. Todas essas medidas de controle. E a gente tente evitar ao máximo pacientes de coronavírus, pacientes mais graves em nossa cidade. Prefeito, atualmente vocês têm quantos casos confirmados no município? A gente tem 9 casos confirmados no município. Um caso foi um médico, que ele trabalha no posto de saúde, trabalha em outras instituições, e realmente acaba que o profissional de saúde ele fica muito exposto. Vulnerável, né? Muito vulnerável. E os outros 8 casos foram dessa família. E o interessante, Marla, é que a prefeitura tem um centro de acolhimento.
Nós fizemos um centro de acolhimento justamente porque se uma pessoa na casa ela contraiu o coronavírus e avisar o mais rápido possível e tiver à disposição, a gente vai deixar nesse centro de acolhimento uma casa muito bem equipada, com internet, próximo do hospital, com área livre, né, de circulação. Então, assim, a gente até aproveita essa live para avisar e para trazer a importância disso. Se você tiver qualquer sintoma e for detectado coronavírus, e a gente conseguir fazer esse isolamento, a gente pode evitar a contaminação até dos próprios familiares. E olha esse caso aí. A gente contaminou da família 8 pessoas e mais uma de uma cidade vizinha, 9 pessoas. Dessas aí, a gente tem idosos na casa, crianças, uma está internada até hoje. Então, se a gente tivesse feito o isolamento no início, talvez não tivesse contaminado todo. Então, é preciso que a gente possa deixar claro, qualquer um que tiver o sintoma de coronavírus, nós vamos tratar com o devido respeito, com carinho, com todo o cuidado médico que merece. Não precisa ter medo da discriminação, não precisa ter medo de falta de tratamento. A prefeitura aqui vai tratar da forma como merece. Porque a gente não pode levar para quem está com o sintoma do coronavírus ainda mais esse problema da discriminação e do preconceito. É verdade. Prefeito, falando sobre hoje que você já tem casos detectados no município e antes mesmo de ter casos, tem a necessidade da prevenção, de atos de prevenção. Então, para que isso aconteça, você necessariamente precisou ou está precisando fazer contratações públicas. Eu queria saber como é que essas contratações públicas elas estão sendo realizadas pelos municípios, quais são as dificuldades que você vem sentindo, se existe a questão do desabastecimento, que é uma coisa bastante comentada sobre as empresas, né, que estão tentando ser contactadas. Como é que está tendo essa relação do poder público com as empresas que potencialmente possam fornecer, né, equipamentos para o município? Ou se você, município, já tinha todo uma situação de ter os seus insumos de forma que não precisou fazer contratações. Como é que está as contratações de Castro Alves hoje? Principalmente no início, foi um problema muito grande, né? E ao longo dos dias tem se apresentado, a gente teve que lançar a mão das novas possibilidades de contratação. Para vocês terem ideia, teve momento que o secretário de Saúde se a gente não conseguir máscara daqui até além, a gente tem que fechar todos os postos de saúde, porque a gente não vai ter máscara. Como é que a gente coloca o profissional de saúde exposto para trabalhar com máscara de tecido, por exemplo? Não, a gente tem que trabalhar com máscara cirúrgica ou N95. Aí surgiu um problema, porque antigamente a gente já comprou máscara cirúrgica, por exemplo. A gente já chegou a comprar máscara cirúrgica, a unidade a 40 centavos. No início, no início do pico do problema aqui, a gente já teve que comprar 140 para não fechar os postos de saúde. Então, são situações assim que o gestor fica... Ninguém quer comprar mais caro, mas, ao mesmo tempo, você precisa do profissional trabalhando. Então, foi muito importante essa flexibilização na forma de contratação para que a gente não tivesse um caos na saúde, de forma que tivesse que paralisar postos de saúde. Foi por muito pouco. Então, essa possibilidade de contratação mais rápida, ela nos permitiu ter acesso a máscaras, a macacão de proteção, EPI, álcool gel, que estava muito difícil no início, muito difícil mesmo, e diversos outros, né, equipamentos, avental, tudo, porque a gente sabe que chegou no momento que o mundo todo estava buscando esses equipamentos. Se a gente fosse utilizar os mecanismos normais da lei de licitação, nós não conseguiríamos de forma alguma, não teria chance nenhuma de competir, porque muitas vezes, além de não achar o produto, quando a gente achava, o fornecedor às vezes dizia assim, gente, a gente tem, olha, setor de compras aí da Prefeitura de Castro Alves, a gente tem aqui o material, mas se vocês não conseguirem formalizar o processo e garantir que quando chegar aí a gente vai fazer o pagamento, a gente vai mandar para quem conseguir primeiro. Então, assim, a gente ficou tendo que utilizar muito esse sistema, utilizar de forma rápida. Eu pedi
até a Procuradoria, ao setor de contratos, ao setor de controle interno, que desse prioridade total. Às vezes você tinha que fazer algo muito rápido. Eu disse, olha, tem que parar tudo, porque às vezes quando o setor de compras diz que fez uma cotação e encontrou um fornecedor disposto a entregar máscara, aquilo ali é mais urgente que tudo, porque senão a gente tem que parar o sistema de saúde do município. Ou então a gente tem que pedir para um profissional ir fazer uma coleta de um suspeito de coronavírus sem o macacão de proteção. Então, isso é algo que ninguém quer fazer. Como é que eu vou conseguir chegar para o profissional da saúde e dizer, não, vá lá e faça isso? Sem contar que muitas vezes, apesar de a gente estar comprando uma máscara um pouco mais cara, mas é muito melhor do que a gente colocar o nosso profissional em risco, que tem uma questão humanitária, e também uma questão mesmo de economia. Porque se o profissional ele se contamina, ele tem uma chance de contaminar diversos outros profissionais, e o custo disso é muito alto, o custo financeiro, e também porque você não tem profissionais para substituir. Então, às vezes, é melhor, apesar de ninguém querer, comprar mais caro e mais rápido para garantir a segurança dos nossos profissionais. Então, nós conseguimos comprar, inclusive, tecido, para fazer máscara de tecido, para distribuir para a população. Então, esse sistema que foi pensado para esse momento de pandemia nos ajudou muito. É claro que a gente usa com muita cautela e só quando tem necessidade, né? Mas sem ele, a nossa situação estaria muito mais complicada. Excelente. Inclusive, trazendo aqui para quem está acompanhando a live, houve uma lei de 6 de fevereiro desse ano, que a gente ainda nem imaginava que estaria no pico da pandemia, nesse momento de agora, que flexibilizou as contratações públicas, que é a Lei 13.979, que permite, né, algumas vantagens no sentido da contratação, de desburocratizar os procedimentos. E nele tem um dispositivo que traz a dispensa de forma emergencial, né, que a gente já tinha da Lei 866 regular, só que essa veio com uma flexibilização maior, que traz a nossa possibilidade de, como o prefeito acabou de falar aí, de você contratar com um preço maior que o valor de mercado, tá? Tendo em vista a oscilação e também a questão da oferta e procura. Nesse momento, eu que acompanho vários municípios, vi que a grande dificuldade talvez não foi nem no sentido de contratar, fazer o processo de contratação, mas você ter a certeza que o fornecedor vai aceitar, vai assinar o contrato que vai lhe encaminhar o produto que você esteja precisando para aquele momento ali emergente. E aí, só para trazer a informação para o pessoal que está nos assistindo, ontem saiu uma medida provisória, a 961, que trouxe mais alguns avanços na questão da contratação pública, que foram os aumentos dos limites da dispensa de licitação, que antes a gente tinha até 16.600 para bens e serviços, e hoje foi para 50 mil, e saiu do valor de obras para 100 mil. Então, a gente teve uma flexibilização maior para se contratar serviços e aquisições que sejam de uma pronta entrega imediata, são serviços pontuais do município. Além disso, essa medida provisória ela trouxe a possibilidade da ampliação das hipóteses de cabimento do RDC. O RDC é o regime diferenciado de contratação, que queria lhe saudar e dar os parabéns, porque Castro Alves é um dos municípios pioneiros também na implantação e uso de RDC, né, que é uma modalidade de licitação que trouxe aí para a gente trazer vários motivos de benefícios e salaridades nas obras públicas. E essa medida provisória veio extinguindo as hipóteses de cabimento para dizer hoje qualquer obra pode ser feita através do RDC. E uma grande outra inovação que já estava sendo discutida entre os prefeitos de fazer ou não, e você acabou citando, é a questão do pagamento antecipado. Né? Embora não existisse uma vedação expressa na legislação, existia uma forma de controle, né, dos órgãos de controle nesse sentido. E essa medida provisória também trouxe essa possibilidade, né, legalizada através da MP, de você fazer o pagamento antecipado. Eu queria que você falasse essas medidas, não só essas 3 que saíram agora, mas desde a 13979, se você encara essas medidas como medidas com bons olhos, no sentido de que realmente vai ajudar sim a gestão, principalmente eu sempre falo nas minhas palestras sobre licitação pública que, embora a legislação seja sempre pensada no governo federal, quem executa são os municípios, né? Somos nós que estamos na ponta, somos nós que temos a população para poder assistir. Eu queria saber se para um município você entende que essas medidas adotadas pelo governo federal, né, as
tanto a Lei 13979 como as medidas provisórias sucessivas de alteração, trouxe medidas de boas práticas, você entende isso como uma boa prática que vai ajudar efetivamente o município, né? Marla, eu sempre aqui em Castro Alves a gente costuma adotar as medidas com toda cautela. Por exemplo, apesar de existir na licitação a possibilidade de carta convite, aqui em Castro Alves a gente não faz carta convite. Diante do pregão, a gente acha muito mais transparente, muito melhor, muito mais prático de fazer do que carta convite. Castro Alves não adota carta convite. Com relação ao aumento dos limites para dispensa, eu acho válido. Como tudo, tem que ser utilizado com toda cautela. Mas é válido porque muitas vezes, quando a gente burocratiza compras pequenas, de valores pequenos como esse, até 50, 100 mil reais, que a gente sabe que numa prefeitura existe compras desse sentido, em vez de a gente conseguir preços menores, a gente acaba conseguindo preços maiores, porque ou a quantidade de empresas que consegue superar, às vezes, a burocracia criada, ela acaba sendo menor do que se você tivesse um pouco mais de liberdade para contratar. É claro que tem que tomar todo o cuidado, principalmente com o fracionamento de valores para utilizar esse valor, não é? Tudo com muita cautela. Com relação ao pagamento antecipado, aqui em Castro Alves a gente até já tinha se antecipado e feito uma lei municipal autorizando. Porque chegou alguns momentos você está numa situação tão emergencial que é mais fácil, ponderando todos os riscos, é melhor você correr o risco de pagar antecipado e se a empresa não entregar, você tem como executar, como cobrar, como punir, como aplicar as medidas de controle, do que você correr o risco de não ter o material à disposição. Então, a gente já tinha feito uma lei, é claro, que a gente tinha feito a lei municipal aqui, já tinha sido aprovado pela Câmara, mas é algo que a gente tem toda a cautela em usar, porque às vezes a gente tem que saber qual a empresa, por que essa empresa está exigindo que a gente pague antes, por que ela só aceita fornecer antes, por que utilizar esse aspecto, né? Então, é claro que Castro Alves, graças a Deus, a gente acaba tendo uma boa. Os fornecedores não costumam informar ou falar que a gente tem histórico de não pagamento, então isso acaba e, graças a Deus, a gente não vai precisar utilizar. Mas, se for o momento, a gente pesar a situação da necessidade com risco, é um mecanismo importante que a gente tem à mão para poder dispor. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que foi assim, um dos pontos durante essa minha jornada de live, e aí eu tive com vários doutrinadores, com órgão de controle, e talvez o que foi mais convergido entre eles foi a questão da fiscalização dos órgãos de controle sobre o uso desses recursos públicos durante o período de coronavírus. Qual é a sua visão sobre a fiscalização que hoje acontece e que com certeza, né, teremos sobre os próximos dias, né, desses recursos utilizados? Digo isso porque a gente tem um tribunal aqui na Bahia bastante atuante, né, o Tribunal TCM Bahia é bastante atuante, nós temos a CGU também bastante atuante, e tem o Ministério Público que está sempre acompanhando as contratações. Eu queria saber, você que está do outro lado, como é que você vê essa postura dos órgãos de controle? Como é que você acha que, se eles estão procedendo da maneira correta, ou como deveria ser o comportamento de órgão de controle durante esse período de pandemia, claro? Eu acho que a fiscalização tem que ser rígida, tem que existir realmente, mas o que eu acredito que deve se colocar sempre em ponderação são as circunstâncias da contratação. Porque se a gente, daqui a 3, 4, 6 meses, um ano, depois que passar essa pandemia, analisar só friamente a situação, porque comprou uma máscara R$ 1, R$ 2 mais caro do que devia, ou do que poderia ter comprado em outro fornecedor que no mesmo dia vendeu para outro lugar R$ 2 mais barato. Isso daí eu acho que seria injusto, porque no momento da necessidade você precisa dar uma resposta à sociedade. Você não pode ficar também sem o posto funcionar, sem um carro alugar para dar uma atenção, sem diversas outras ações. Então, a gente tem que, eu acho que a fiscalização tem que ponderar, e todos os conselheiros, os membros do Ministério Público que a gente conhece, tem essa cautela de também verificar a situação vivida, porque se você está, às vezes, há 2, 3 semanas, 4 semanas tentando comprar máscara
não consegue achar fornecedor, não consegue achar fornecedor. E chega e acha um fornecedor até um pouco mais caro, mas que está disponível ali para entregar, o gestor tem que comprar. Ele não pode também pecar pela omissão ou por medo de uma fiscalização. Então, isso eu acho que precisa ser pesado para que a gente não chegue no futuro e puna quem agiu, quem não se omitiu, quem não teve medo de atender as necessidades da população. Então, eu acho que deve ser fiscalizado, natural e é claro, mas deve-se colocar também essa questão da situação toda que estamos vivendo, né? De incerteza, de escassez de fornecedores e também de necessidade urgente a todo momento. Chamado o direito administrativo do medo. É o que hoje vários gestores, e aí eu queria lhe parabenizar nesse sentido, porque tem muito gestor que não está atuando, infelizmente, diante de toda dessa pressão que acha que vai ser vista, né, pelos órgãos de controle, pela fiscalização que se está noticiando que ainda vai acontecer, embora já haja uma fiscalização dos órgãos de controle externo. Tem muito gestor que não está agindo com medo, né, da fiscalização que vai acontecer e não toma as medidas que realmente seriam importantes, como você falou, a verificar a circunstância concreta. Então, é muito importante, né, e aí dando uma orientação para quem trabalha com contratação pública, que tudo isso seja justificado, seja escrito no procedimento administrativo, toda a dificuldade encontrada, né, quais são as limitações que o município tem, para que fique documentado essas restrições, né, essa necessidade urgente, imediata, de não esperar a contratação para amanhã. É importante que nossos processos administrativos obedeçam, né, um mínimo de burocratização para que a gente possa também, mais lá à frente, saber, né, defender os processos administrativos que vêm ocorrendo durante esse período. Inclusive, Marla, ainda tem um outro problema que os gestores enfrentam nesse momento, né, porque está próximo de eleição municipal. Então, acaba tendo não é privilégio de Castro Alves, em diversos municípios, a gente conhece prefeito, que há uma utilização política da pandemia e de outros aspectos. A gente, acho que entrou alguém aí perguntando, por exemplo, sobre o aditivo da reforma do mercado municipal. Veja só, aí tem uma reforma, como a gente tem a reforma desse mercado municipal. Pode se aditivar até 50%. Aí você vai fazer uma reforma, você não sabe. Muitas vezes são coisas não previstas. Aí tem lá e teve que mudar a fundação ou alterar a cobertura. Aí o governo tem que fazer um aditivo, publica um aditivo no momento de pandemia, mas é uma obra que já estava em andamento, que já tem recursos assegurados. Aí a oposição lhe critica por causa disso. Mas se você paralisasse a obra também, criticaria. É a mesma coisa da pandemia. Apesar de tudo justificado, aí fica muitos prefeitos sofrendo por causa da politicagem. Né? Se o prefeito determina a restrição do comércio, aí a oposição diz, isso daí está errado, não deveria fazer isso. Se não determina, da mesma forma. Então, essa proximidade das eleições tornou ainda mais difícil o papel do gestor, porque tudo é ampliado, amplificado, para se pensar em eleição, em questão política, quando, na verdade, deveria, na minha visão, os atores políticos eles se unirem para evitar essa politização de assuntos que são assuntos importantes para a comunidade, né? Como é uma reforma de um mercado municipal, como é também um calçamento, como uma construção de unidade básica de saúde, porque as coisas todas elas não podem parar por causa da pandemia, mesmo porque os recursos, muitas vezes, eles são destinados a essas obras. Então, assim, ainda tem esse problema, né, de tudo que a gente vive, e principalmente das fake news, que estão sendo utilizadas aí, né? A ideia do pós-verdade, do que a verdade é o que é publicado, é o que se acredita, não é o que se acontece. Então, são situações que tornam ainda o desafio maior para todos. Você falou uma coisa importantíssima que se refere à continuidade dos serviços públicos. Muito se prestou atenção nas contratações emergenciais na área de insumos de saúde, relacionados à saúde, mas se esqueceram, né? Às vezes a gente tem que a administração pública ela não pode parar. Você tem que dar assistência a todas as áreas da administração pública. É muito importante que os outros aspectos municipais eles não parem e, de fato, houve realmente essa má interpretação, e isso é em todo lugar, né? Porque eu já vi várias matérias, e como você fala de fake news, principalmente de contratos publicados, contratos que não são vinculados à área de coronavírus, né? À área de pandemia,
e a população esquece, ou quem está publicando, fazendo essas publicações, esquecem das necessidades que a administração pública terá, né, durante o ano. Você falou aí sobre os recursos que a gente recebe, por exemplo, do governo federal. O recurso da merenda escolar, ela continuará caindo nos cofres públicos municipais, os convênios, que até imaginou-se que poderia haver a paralisação. Do contrário, o que está acontecendo é que as verbas de convênios estão querendo ser antecipadas. O governo federal está tentando antecipar parcelas de convênios, né, que estão em andamento. Então, a população deve ter isso muito claro, né, que as outras áreas da administração pública elas também não podem parar, né, que você precisa adotar medidas, sim, e que as contratações públicas, todas elas são publicadas, todas elas, não somente as do coronavírus. Então, vai ser recorrente e comum que a gente, o município, e quando eu digo a gente, município, eu tenho que sempre explicar isso em todas as lives, porque eu me considero uma advogada pública municipalista. A minha causa, de fato, é o município. Então, sempre quando eu falo, eu me coloco dentro do município, porque realmente é a área que eu gosto de atuar, é o que eu gosto de falar. Então, a gente, enquanto município, não pode deixar também negligenciar nas outras áreas. Então, entendo perfeitamente a sua colocação em relação à questão de fake news e política. O fato dessa pandemia acontecer realmente no ano eleitoral, isso dificulta até as medidas positivas da gestão, porque tudo pode ser encarada, né, de outra forma. É importante realmente que se haja essa separação do que realmente é importante fazer agora, que as gestões municipais, aquelas que estão trabalhando de forma proativa, como é a sua, né? A gente tá vendo aí diversas medidas que você já trouxe para a gente, elas sejam encaradas como medidas para o combate ao coronavírus, como a continuidade da gestão, e não como medidas, né, para fins eleitoral. A pessoa precisa ter essa conscientização para que a gente possa, para que, quando eu digo a gente, digo o município, possa prosseguir, né, nas atividades. Então, parabéns, né, pela sua postura de não paralisar, né, suas outras atividades. O município não pode parar. A gente tem que se... além de não parar, a gente precisa pensar no novo, como é que serão os próximos dias, como é que será o município após a pandemia, né? Porque você acaba que você tem aí uma necessidade talvez de alterar projetos de governo nos momentos da aplicação do projeto de governo por conta da pandemia. Então, de fato, não pode ter uma descontinuidade nesse período. E, prefeito, queria que você falasse sobre a questão dos auxílios do governo federal no âmbito municipal. O que é que você tem feito aí no município? Se já chegou recurso público para essa área de pandemia? Como é que você, enquanto gestor público municipal, vê esse apoio ou não apoio do governo federal nesse momento? Eu acho muito importante a gente, talvez, corrigir um pouco a comunicação sobre esses ditos auxílios, né? O governo federal ele adotou a estratégia de entregar o valor diretamente ao cidadão, sem utilizar, muitas vezes, o auxílio da Secretaria de Assistência Social, que às vezes está mais próximo das pessoas que mais precisam. E a gente tem visto algumas situações que nos preocupam. Muitas vezes tem pessoas que não precisam e estão recebendo, por exemplo, esse auxílio financeiro. E outras que precisam e não estão conseguindo. Então, isso além do fato de que algumas pessoas não estão vendo esse auxílio financeiro que estão recebendo como deve ser feito, como algo emergencial. E estão canalizando para necessidades não tão essenciais. Com relação ao município, a gente precisa talvez corrigir a comunicação para explicar à população, até mesmo por causa da politicagem, que o município, o que é que o município de Castro Alves recebeu até hoje de auxílio para o combate ao coronavírus. Foi uma parcela a mais do recurso da saúde que recebia no mês, R$400 mil. E foi aprovado pela Câmara, pelo Congresso, mais um auxílio que vai dar em torno mais de R$350 mil. E, aliado a isso, foi aprovado também um valor para compensar as perdas que o município está tendo na arrecadação. Só que isso não está sendo bem explicado e, às vezes, a pessoa pensa que esse valor que foi aprovado pelo Congresso ontem, por exemplo, é todo para ajudar no combate ao coronavírus, mas não é verdade. Uma parcela disso é para compensar uma parte da perda de arrecadação. Castro Alves, no mês passado, por exemplo, teve uma perda de arrecadação com o ICMS de quase R$200 mil. Teve uma perda de arrecadação com o ISS
de quase 100 mil reais. Então, são coisas que estão sendo compensadas e esses recursos serão utilizados para as questões orçamentárias que já estavam previstas, pagamento de salário, obras que já estão em andamento, né, e que não podem ser paralisadas, muitas têm prazo, ou então vai gerar um custo maior se paralisar. Então, o recurso que chegou para combate ao coronavírus é um recurso bem-vindo, mas extremamente limitado, e que a gente tem um aumento dos gastos muito grande. O município de Castro Alves, por exemplo, quando montou aqui as barreiras sanitárias, a gente estava gastando aqui em torno de quase 6 mil máscaras cirúrgicas por semana. Quando você coloca todos os postos de saúde e as barreiras sanitárias e você tem que proteger o profissional, você aumenta muito o custo de tudo do serviço público. Então, são recursos que a gente precisa canalizar para o combate ao coronavírus. É claro que a gente tem aqui utilizado diversas estratégias, não faltou recurso ainda. Conseguimos distribuir cesta básica, estamos conseguindo e vamos distribuir a partir de segunda-feira os kits de alimentação escolar. E esse é outro ponto que precisa ser muito bem explicado, porque o governo federal ele manda um valor de mais ou menos R$ 8,00 por mês por aluno. Como é que você vai montar? Como é que você vai montar um kit de alimentação para mandar para o aluno para a casa dele de R$ 8,00? Então não tem condição. Às vezes a população acha que o governo federal mandou R$ 50, R$ 100 por aluno. Não é verdade, mandou R$ 8,00. Castro Alves aqui recebe R$ 50 mil mais ou menos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O que é que a gente está fazendo? A gente está colocando de recursos do município R$ 110 mil. Vai dar R$ 160 mil, R$ 158 mil, mais ou menos. E compramos os produtos, inclusive da agricultura familiar, porque já ajuda também os agricultores, e vamos distribuir. Mas ainda assim é um kit aí que vai dar em média de R$ 40, R$ 40, R$ 50 por aluno, o da creche recebe melhor. Mas assim, o recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar ele é insuficiente para garantir a alimentação dos alunos. Se não fosse o complemento mensal dos municípios, sequer daria para dar uma merenda de qualidade para os alunos no dia a dia. Ainda mais para fazer kits, para mandar para os alunos. E aí houve uma recomendação do Ministério Público, que nós estamos seguindo, né? Acabou que devido à pandemia, eu não tive como conversar até com o promotor, mas que eu acho que poderia ter uma interpretação um pouco melhor. Se adotou a estratégia de distribuir os kits de alimento escolar para todos os alunos. Talvez a gente pudesse identificar os alunos carentes e pudesse ter feito cestas ou kits melhores para entregar realmente a quem mais precisava. Mas, diante da universalização, a gente acatou e está distribuindo para todos os alunos e orientando para aqueles que tenham menos necessidade, né, que possam transferir os seus kits para, se quiserem, é claro, isso aí é algo voluntário, para aquele que mais precisa. Mas eu tenho certeza, por exemplo, que tem vereadores que têm alunos em suas filhos em escola, ou até mesmo filho de um professor, filho de pessoas que hoje estejam vivendo uma situação mais confortável, eles podem ajudar mais aquele que é filho de um trabalhador informal, filho daquela pessoa que perdeu o emprego. Então, talvez, se a gente pudesse ter feito um mecanismo para chegar melhor nas pessoas que mais precisam, talvez fosse mais adequado nessa questão do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mas aqui em Castro Alves a gente vai distribuir para todos os alunos, né? Cada aluno vai receber o seu kit. O pessoal da Prefeitura de Coração de Maria está sempre participando das lives e está falando, Marla, vem fazer aqui uma com o prefeito também para poder trazer esclarecimento para a população. Que a gente acaba aqui na live tem a oportunidade, né, de ter contato com as pessoas, já que a gente não pode estar saindo, não pode estar tendo contato. E a live serve também para conscientizar as pessoas. E é importante o que você falou sobre a questão do PENAE, né, da alimentação escolar, que as pessoas tenham esse entendimento que, na realidade, não existe, você falou um termo, complementação do município. Na realidade, o aporte é quase todo municipal, né? O governo federal que faz a complementação. E muito pequena referente ao que a gente realmente, o município, vem gastando, né? Se noticia, o governo federal, o FNDE continuará transferindo os recursos para o FNDE, mas não se fala o montante e acaba sobrando para a gestão municipal
levar todo, né? Você como distribuir para todas as famílias, independente de ser carente ou não, se poderia ter uma parametrização melhor, já que a gente tem insuficiência de recurso. Acredito assim, a vontade do gestor ela é infinita, né? Mas os nossos recursos eles são finitos, né? Infelizmente, a gente trabalhar o ideal com o real, tentar fazer um equilíbrio para que os munícipes sejam realmente assistidos. Mas eu sei que, infelizmente, existe realmente essa limitação financeira, o que acaba deixando que a gente faça políticas públicas mais efetivas. Prefeito, ainda falando sobre as medidas, né, de auxílio do governo federal, eu queria que você pontuasse rapidamente, até porque já está nos 10 minutos finais da nossa live, sobre as medidas restritivas que estão sendo... hoje, inclusive, eu nem sei se já teve o pronunciamento do governador, que teria o governador, prefeito de Salvador, sobre as medidas restritivas que são adotadas. Eu queria que você falasse sobre as medidas restritivas que estão sendo adotadas pelo governo do estado da Bahia, se você tem um posicionamento aliado no mesmo sentido, se você acredita que o governo do estado da Bahia ele vem trabalhando bem nesse sentido do período coronavírus. Queria saber qual o seu entendimento sobre as medidas restritivas orientadas pelo governo do estado. Antes só eu queria agradecer aí, eu estou vendo aqui muitos castrovenses entrando, parabenizando a gestão, muito obrigado, a gente, com o apoio da população, tem tentado fazer o máximo, né? Os mototaxistas, viu, o mototaxista entrando também, agradecendo pelo serviço, que eu acho que realmente foi bem interessante, esse serviço dos mototaxistas, que consegue levar os produtos sem custo para o cliente consumidor. E com relação às medidas do governo do estado, eu acho que o governador tem sido muito coerente, tem adotado posturas interessantes, não tem feito política com a pandemia. O exemplo é a relação dele com o prefeito da capital, ACM Neto. A gente sente uma certa dificuldade do governo federal, porque apesar de ter medidas de governo que são coerentes com a situação que a gente vive, a gente tem medidas e atitudes do presidente que muitas vezes dificulta a nossa ação aqui na ponta. Porque na hora que a gente está aqui tentando convencer a população que tem que usar máscara, que precisa ter uma restrição na circulação, o presidente chega e fala que é uma gripezinha ou minimiza as perdas de vida, isso dificulta a gente convencer. As pessoas acabam se apegando, algumas delas, nesse discurso para ficar confrontando. Eu acho que se o presidente adotasse o discurso casado com as medidas de governo dele, talvez a gente tivesse um pouco menos de dificuldade para enfrentar. A gente vê diversas medidas adequadas do governo federal, mas que não casam, às vezes, com o discurso do presidente. Então, isso, às vezes, atrapalha um pouco. Nesse sentido, aqui em Salvador, por exemplo. Imagine se o governador do estado estivesse orientando num caminho e o prefeito estivesse orientando em outro. Seria muito difícil para a gente enfrentar, muito mais difícil para enfrentar essa situação. Então, a gente tem visto aqui o governo do estado coerente, adotando medidas, também sugerindo medidas de acordo com a posição de cada município. A gente precisa, é claro, cada vez mais de apoio. O governo do estado tem conseguido algumas EPIs. Agora, eu entendo também que o papel do governo do estado é conseguir estruturar o estado na questão da média e alta complexidade, para que quando tenha paciente que precise de uma internação da UTI, a gente consiga. Eu sei que não é fácil, a gente está vendo aí que o governador já tentou comprar respiradores em diversos cantos do mundo e ainda não chegou ao quantitativo suficiente que a gente precisa. Então, realmente é um desafio grande, a gente precisaria, talvez, um pouco menos de política e um pouco mais de ação, de todos, né? De todos, principalmente nível de governo federal, que às vezes quer acertar, mas eu acho que falta um pouco de tato, um pouco de forma. Às vezes é como se estivesse chegando, chutando a porta, quando tivesse que chegar conversando, explicando, chamando, liderando de uma forma coordenada, ouvindo a opinião, e não chegando e dizendo, é palhaçada o que estão fazendo, ou o que seja. Então, eu acho que, talvez em nome de uma briga política ali, talvez do presidente com o governador de São Paulo e do Rio de Janeiro, se adotou uma posição inflexível deles, e isso tem prejudicado. Eu acho que essas medidas, essa postura, apesar de eu entender que o presidente tem que sim se preocupar também com a economia, é um papel dele, a gente não pode ter
a dose do remédio ser maior. Perfeito, só um minuto. Você me escuta aí? Porque seu áudio cortou aqui agora, não estou te escutando. Agora, Voltou, melhorou? voltou. É que tinha cortado. E Você falava pronto. sobre a questão do presidente também precisar se comprometer com a economia, né? Eu Tá entendo que é finalizando. importante, mas eu acho que a gente deveria, todos os atores do país poderiam seguir o exemplo aí do governador Rui Costa com o prefeito Assemineto. Tem posições políticas diferentes, mas estão agindo em conjunto, estão conseguindo dialogar para que possam enfrentar da melhor maneira esse período de pandemia, que não é fácil. Excelente. Queria que você agora, para a gente já estar finalizando os nossos minutos finais, me dissesse assim, de tudo que a gente vem enfrentando e de tudo que a gente vem realizando, qual seria o legado dessa pandemia, o legado positivo que você acredita que vai ficar aí uma lição positiva para a população? Eu acho que vai ficar uma posição, a gente vai valorizar principalmente melhor os nossos contatos, os nossos relacionamentos. A gente perceber e cada vez mais valorizar os momentos que estamos com os nossos familiares, com os nossos amigos. E também vamos, com fé em Deus, sair mais unidos, todos a sociedade, percebendo que precisa a união de todos os setores. E não adianta o prefeito querer fazer se o cidadão também não quiser utilizar sua máscara, não quiser higienizar sua mão. A gente talvez saia dessa pandemia percebendo muito mais o coletivo como a força do que o individual. E talvez percebendo como os valores financeiros, recursos, eles são, quando a gente menos espera, tão insignificantes. Então vamos dar valor também, mais todos nós, maior valor aos profissionais da saúde, ao SUS, às pessoas que não podem paralisar senão o país para em momentos como esse. Perfeito. Finalizando a live, eu queria te agradecer por você ter dado esse depoimento para a gente. É importante para que todos nós saibamos o quanto é difícil para vocês equilibrar, né? O gestor equilibrar, né? Essa questão da economia com as necessidades de saúde pública, com a questão da conscientização das pessoas, mas eu acredito que diante de tantos comentários positivos que nós tivemos aí na live durante essa 1 hora que nós estamos aqui explanando, a grande maioria dos comentários foram lhe parabenizando pela gestão, pelas suas atitudes. Queria também agradecer a todos que participaram da live, a sua equipe de gestão. Você tem uma equipe excelente de gestão, uma equipe capacitada, né? Saudar Mário aí que estava falando com a gente, Lívia, todos os demais que entraram aí também, Geraldo da UPB, que cumprimentou você aqui, o professor Jamil, também que acabou falando conosco. Então, assim, todos vocês que participaram, muito obrigado pela participação. E você, prefeito, obrigado por ter disponibilizado esse tempo para a gente. Eu tenho certeza que isso ninguém tenha feito ainda, que era escutar o gestor, a gente falando sobre administração pública municipal e aquela figura a mais importante, né, quem está conduzindo, não tinha sido ouvida ainda. Então, muito obrigado pela sua colaboração. Tenho certeza que foi enriquecedor para quem estava ouvindo. Para mim, que estou fazendo todas essas lives, foi importante lhe ouvir. É bom ter você do outro, saber como é que o sentimento. E a gente fala assim, aqui a gente não precisa falar somente de direito ou de política, mas saber como a pessoa está se sentindo, né? Qual o seu sentimento de gestor, né, para a sua população. Então, parabéns e muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar hoje aqui conosco. Eu que agradeço, quero também parabenizar a nossa equipe da administração, de contrato, de jurídico, de licitação, essa equipe sempre dando show, fazendo tudo na medida certa. E agradecer mais uma vez a população castrovense, os profissionais da saúde, parabenizar a Treinicap, isso é muito importante mesmo, viu? E estou à disposição quando precisar outras vezes. Um abraço a todos aí que participaram da live. Obrigado, gente. Deus acompanhe todos vocês. Queria só deixar um recadinho aqui, que a gente está finalizando, inclusive antecipou a live hoje. Vai ter agora falando no Instagram do professor Cláudio Sarian, que é dirigente do Tribunal de Contas da União. Ele vai falar sobre as obras públicas, né, nesse período de pandemia, e vai falar sobre essa medida provisória agora que ampliou os limites do RDC. Então, quem quiser conhecer um pouquinho sobre as obras públicas, né, e ele fala muito sobre a questão
para não descontinuar as obras públicas durante esse período, vocês seguem lá para poder escutar conhecer mais um pouco. Prefeito, até mais. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Tchau, tchau. Aí, tchau.